Resolvi gravar um conteúdo bem rápido hoje, por tantas dúvidas, tantas pessoas perguntando a mesma coisa. E eu vejo que é uma dúvida bem recorrente e a resposta ela não é tão simples nem tão direta quanto parece. E a pergunta é: que tipo de forno comprar para uma pizzaria, sobretudo uma pizzaria que esteja começando? A verdade é que assim, independente de estar começando ou de já ser uma pizzaria que já exista, você tem que analisar qual é o contexto que você está para saber qual forno que é o ideal para sua demanda. Isso porque quando nós falamos de forno, automaticamente o objeto de maior desejo dentro desse segmento são os fornos de esteira. Por quê? Porque eles não têm, não demandam, né, mão de obra, eles conseguem dar uma qualidade para a pizza muito boa, são caros para se adquirir, mas hoje em dia consegue parcelar, consegue bastante facilidade, então acaba tornando o objeto de desejo dos donos de pizzarias como se ele fosse sempre o melhor, a melhor escolha. Então assim, para o meu contexto, eu tenho dois fornos de esteira, um elétrico e um a gás. E aí todo mundo também já abre uma outra discussão que é, o gás é muito melhor do que o elétrico. Realmente, tá? Nós vamos sempre ter prós e contras entre eles. Então, por isso que é necessário analisar sempre o contexto que você está inserido para escolher o melhor forno. Então, a primeira coisa que você precisa analisar é, dentre os tipos de fornos disponíveis, escolher a marca, escolher o estilo de forno que pelo menos consiga dar qualidade nas pizzas. Isso porque existe muito forno porcaria no mercado, forno que não vai conseguir fazer o serviço de jeito nenhum. Então, dentre as variantes, aí você vai escolher de acordo com a sua realidade. Por exemplo, as pizzarias em que o dono trabalha na cozinha, é um pouco mais fácil de lidar com um forno que exija uma mão de obra mais específica. Isso porque o dono ele vai ter mais cuidado, mais capricho. Então, assim, por exemplo, hoje para tocar uma pizzaria com forno a lenha e contratar mão de obra, acaba sendo uma mão de obra escassa e cara. Quando o dono está lá dentro, é um tipo de forno que pode ser utilizado. Então, é até legal, o forno a lenha, ele dá qualidade, ele traz um visual legal para a pizzaria, porém, exige uma mão de obra. Quando nós falamos de uma pizzaria como a minha, que é uma cozinha onde eu não estou lá dentro, precisamos de mão de obra, quanto mais automatizar essa cozinha, melhor, tá? Melhor, mais fácil encontrar a mão de obra e menos escravo de mão de obra nós ficamos, porque problemas podem surgir. E aí vai nos remeter então ao forno esteira. Só que diante de tudo isso daí ainda, nós temos que analisar a questão consumo, que vai depender da sua demanda. Não adianta nada você vender 10 pizzas numa noite e querer pôr um forno esteira. É quase que inviável. Um forno esteira a gás, por exemplo, ele consome muito gás. Ele vai encarecer demais o custo da sua pizza. Então, você precisa saber o seu contexto. Hoje, a minha realidade é ter dois fornos esteiras, só que eu não uso os dois todos os dias. Então, os dias de baixa demanda eu uso só um. Aí me perguntam, por que elétrico ou por que a gás? Depende, tá? Hoje, para mim, o forno elétrico é um forno muito mais econômico. Isso porque eu tenho uma microgeração de energia, então praticamente ele roda a custo zero para mim. Eu gero a própria energia que ele utiliza. Agora, o gás não, o gás ele gasta muito gás, ele está super caro, só que é um forno que padroniza melhor, um forno que me dá mais agilidade, é um forno melhor, tá? Para o meu contexto ele é melhor, então eu uso nos dias de alta demanda. Então é importante você analisar que existe um contexto por trás dessa resposta. Agora, diante de tudo isso, nós temos hoje no mercado bastante variação de forno, que vai depender sim do seu contexto, do quanto você quer investir e do quanto você pode gastar operacionalmente. Eu diria que para baixa demanda, os melhores fornos são os compactos. Aqueles fornos que são redondinhos, pequenininhos, e eles têm um consumo baixo e ainda ele é de fácil operação, nem se compara a trabalhar num desse com um forno a lenha, por exemplo. Fora isso, existem os fornos, hoje o mais comum é aqueles fornos tipo Venâncio, que é uma marca, que é de guilhotina, e se ele tiver um infravermelho em cima, um queimador, ele vai conseguir fazer também o serviço, a mão de obra dele não é tão difícil, o investimento super baixo. Alguns fornos são mais específicos para pizza, como por exemplo, vou citar uma marca, o forno La Roide, todo mundo fala muito bem desse forno, eu particularmente nunca usei,
mas falam muito bem. E claro, só de analisar a temperatura que ele consegue alcançar, a gente sabe que vai dar a qualidade que precisa para uma pizza, gastando pouco. Pouco, digo, se for no gás ou se for no elétrico. Quando você vai optar por um forno esteira? Quando a sua demanda conseguir absorver o custo dele ficar operacional, né? Então, antes de comprar, pesquisa o modelo, pesquisa quanto gasta, divide esse gasto diário dele de gás ou de energia pelo volume de pizzas que você vende, para você entender se há o tempo ou não. Existem casos que eu recomendaria, por exemplo, algumas pizzarias ter até uma esteira, mas funcioná-lo só no final de semana. E durante a semana talvez trabalhar com um compacto. Hoje alguns compactos têm um custo super baixo, embora eles não sejam todo automatizado, enfim, vai depender aí de uma certa mão de obra, né, para operar ele, mas coisas simples, você pode ter duas opções. Porque às vezes a pessoa fala assim, não quero investir num compacto, quero ter só esteira, gasto só uma vez e só uso ele. Só que o custo dele operar todos os dias para baixa demanda acaba custando mais caro do que você comprar um compacto e ter dois à sua disposição na pizzaria. Um para usar na baixa demanda, um para usar na alta demanda. Então a resposta que talvez você esteja buscando sobre qual é o melhor forno para começar um delivery, qual é o melhor forno se a sua demanda está crescendo, sempre vai ser, depende do seu contexto, depende de quanto você pode absorver de custo operacional realmente dessa ferramenta. Cuidado com as marcas muito baratas, os milagres que existem no mercado. Ninguém faz milagre, não estou dizendo que só os caros funcionam, mas ninguém faz milagre. Antes de comprar, pesquisa, tá? Não é só o forno funcionar. Você precisa pesquisar se ele não dá defeito, porque defeito em forno pode até parar uma pizzaria. Então, se o forno é único e ele quebra, fim, não dá para trabalhar, você vai ter um prejuízo imenso. Você precisa pesquisar se é possível encontrar assistência técnica e peça de reposição de uma maneira rápida. Então é fundamental que o forno também forneça isso. Enfim, pensa em todos os detalhes antes de escolher o seu forno. Nunca vai haver uma resposta direta e correta que vai te dar a direção que você quer. Ah, para você é melhor tal, para o fulano é melhor tal. É sempre assim, tá? Depende do seu contexto. O ideal é você ajustar e correr dos perigos que o mercado oferece, dos fornos desconhecidos, os fornos que exigem muita mão de obra, e o fundamental de um forno é analisar a temperatura que ele atinge. Sempre ideal ter um lastro de no mínimo 300 graus, tá? Menos que 300 dá para trabalhar, mas começa a ficar complicado. Então um forno que atinja pelo menos 300 no lastro. E a câmara, a parte superior, precisa ou ter a temperatura ou rebater essa temperatura de uma forma eficaz para conseguir dourar as bordas da pizza de forma correta, tá? Por isso que eu citei que aqueles fornos guilhotina quadradinho normalmente só funcionam bem quando tem infravermelho, gerar calor na parte superior. Analisa o seu contexto, essa é a resposta para você escolher o melhor forno para sua pizzaria.